Eu quero concluir essa noite com uma palavra dita pelo Senhor Jesus, que foi escrita por Lucas no seu Evangelho, capítulo 24, versículo 49. E eu quero ler esse texto para que a gente possa concluir essa noite. Nós já tivemos o louvor, já fizemos a nossa adoração ao Senhor, ouvimos e participamos desse louvor tão abençoado do sexteto, não é? Cantando, dizendo, louvarei ao meu Senhor. O Salmo 146 fala sobre isso, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor pelo que Ele tem feito, pelas suas maravilhas. Mas eu quero concluir essa noite com esse texto, irmãos, porque é uma palavra do Senhor Jesus para todos nós. Muitas pessoas imaginam que o Espírito Santo é alguma coisa de uma igreja pentecostal, que o Espírito Santo é um ensino daqueles mais avivados, que o Espírito Santo é uma doutrina daqueles que creem apenas na Trindade, enfim. O Espírito Santo ele tem sido interpretado e visto de muitas maneiras. Mas a verdade bíblica é que o Espírito Santo, ele faz parte de Deus. Ele faz parte da essência de Deus, assim como faz parte da nossa essência. Quando lá em Gênesis Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. A semelhança de Deus é um Deus triuno. Ele é um Deus, único Deus. E quem esclarece muito bem isso é o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 4. No versículo 6, quando ele diz, há um só Deus e Pai, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Paulo está falando ali de um Deus único. Ele fala de uma só fé, de um só batismo. Nós falamos de um só Deus e Pai, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O que está sobre todos é o Pai. O que está por todos é o Senhor Jesus. E o que está em todos é o Espírito Santo. E essa triunidade divina, ela habita em nós. Porque o próprio Jesus, e João escreve, que quando nós o recebemos, ele disse assim, viremos eu e o Pai, e faremos nele morada. Então, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos morada de Deus. Viremos eu e o Pai e faremos nele morada. Então, somos agora habitação de Deus. Deus tem prazer em habitar em nós. Por que que isso acontece, irmão? Porque quando uma pessoa aceita a Cristo, João aqui no seu Evangelho, ele vai dizer, está bem aberto aqui, termina Lucas, começa João, ele fala daqueles que receberam o Senhor e que foram feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí o verso 13 de João 1 diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O novo nascimento é algo de Deus para nós. A salvação é algo de Deus para nós. Então, quando alguém realmente se entrega a Jesus, Deus tem prazer em habitar nessa pessoa. Aí Jesus disse, viremos eu e o Pai, e faremos nele morada. Os discípulos que conheceram o Senhor, que andaram com o Senhor, que receberam o Senhor, eles viveram a experiência, não é, do Pai e do Filho. Jesus falou muito do Pai e dele para os discípulos. João mesmo é um dos evangelhos que Jesus revela em muitos lugares que ele e o Pai era um. Ele disse, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. É interessante João 14, quando ele está respondendo a pergunta de Tomé, ele diz, para onde iremos nós? Nós não sabemos o caminho. Ele disse, olha, eu sou a verdade, o caminho, a verdade, caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Muita gente fala assim, ninguém vai ao Pai. Não está escrito vai. Jesus disse vem. Por quê? Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Então,
nós caminhamos, não é, com essa presença de Deus Pai e Deus Filho. Só que Jesus aqui, e Lucas registra, ele fala de algo especial. Ele fala de algo que vai completar essa presença em nós. E todos nós precisamos desse complemento, irmão. Ele diz aqui, Lucas escreveu, e eis que sobre vós, Lucas 24, 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava falando aqui de uma terceira pessoa. Os discípulos ouviram muito Jesus falar do Pai e dele e do Pai. Mas agora Jesus está dizendo, olha, vem um revestimento aí. E esse revestimento é a presença da terceira pessoa na nossa vida. O Pai, ele planejou a nossa salvação. O Filho, ele executou a nossa salvação. E o Espírito Santo foi dado, irmãos, para conservar a nossa salvação. Nós estamos de pé, não é porque somos fortes nem capazes, é porque o Espírito nos sustenta. É Ele que nos levanta, é Ele que nos ajuda. Você conhece tudo isso sobre o Espírito Santo. Mas é interessante que Jesus está falando de uma promessa. Porque o Espírito Santo, irmãos, foi algo que Deus prometeu derramar sobre toda a carne. Joel é o profeta que nos seus dias, pelo Espírito, ele disse, está lá no capítulo 2, versículo 28. Joel está falando de dias de batalha, dias de luta, mas também dias de vitória. Joel, ele mostra um tempo em que o Senhor vai se manifestar, em que as pás, as armas, não é, serão convertidas em pás e enxadas, porque não precisarão mais usar desse tipo de arma, não. E nesse tempo de restauração, de mudança, Joel disse assim, naqueles dias enviarei o meu Espírito sobre toda a carne. Há uma promessa de Deus. O desejo de Deus, irmãos, é que toda a carne receba, tenha na sua vida a presença gloriosa do Espírito Santo. É o desejo de Deus. É uma promessa de Deus. Eu quero derramar o meu Espírito sobre toda a carne. E nesse tempo, quando Deus alcançar isso aí, quando essas coisas sucederem, a Bíblia diz que aí, velho vai ter sonhos, jovens terão visões, não é? Vai ser um momento de renovação muito grande. E Jesus está falando alguma coisa sobre essa promessa aqui. Então o Espírito Santo, irmãos, é uma promessa de Deus. Quando ele foi derramado especificamente sobre a igreja, na inauguração da mesma. Lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, aguardando o cumprimento dessa promessa. E no dia de Pentecostes, que é exatamente o 50º dia, não é? Depois da celebração ali da Páscoa, acontecia o Pentecostes. E naquele dia, o Espírito foi derramado sobre a igreja de uma forma especial e gloriosa. A Bíblia diz que eles estavam numa casa, o Espírito Santo veio um vento, veio o som, e veio o fogo do céu repartido em línguas, eram línguas de fogo repartidos. E é interessante quando você lê lá em Atos 2 e 4, a Bíblia diz assim, as quais pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo não veio jogando ninguém no chão, não veio arrebentando com vida de ninguém. Ele pousou tranquilo, calmo e sereno sobre cada um deles. E sabe o que a Bíblia diz lá? E todos foram cheios do Espírito Santo. Porque o prazer de Deus, o propósito de Deus é que o seu povo seja cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo pode realizar coisas incríveis nessa terra. Porque o Espírito, irmãos, como disse Jesus, ele é o revestimento da nossa vida. É o que nos reveste. Quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, quando você lê lá Gênesis 2 e 3, Deus prepara um lugar, coloca o homem ali, e mais à frente,
ainda no capítulo 3 de Gênesis, logo no início, você vai ver que existe ali uma descrição interessante. A Bíblia diz que ambos, tanto Adão quanto a sua mulher Eva, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Por que eles estavam nus e não se envergonhavam? Porque eles estavam revestidos da santidade. Eles estavam num estado de inocência, de pureza. O que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida? Ele traz pureza do céu. Ele traz uma nova experiência com Deus, ele traz um novo motivo da gente se santificar, da gente viver na presença de Deus, que é esse o papel do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre ele, escrevendo a carta aos Romanos, ainda no capítulo 1, versículo 4, Paulo fala do espírito de santificação. O Espírito Santo é um espírito de santificação. Quando o crente é cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo na vida do crente o ajuda na santificação. Santificação não deixa de ser um esforço, não é? Tem gente que soa para se santificar. Soa a camisa, meu Deus, eu tenho que virar santo, eu tenho que ser santo, Jesus, aquele peso. Quando você é cheio do Espírito Santo, ele também é um espírito de santificação. Ele vai te ajudar nessa obra de santificação, porque santificação, segundo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, verso 3, a santificação é a vontade de Deus para a nossa vida. É o que Deus quer para mim e para todos nós. Agora, sem a presença do Espírito Santo, irmão, não há santificação. Primeiro, porque o Espírito nos convence do pecado. Qualquer atitude minha que vá se converter em pecado, se eu tenho o Espírito Santo, ele acende a lâmpada. Opa! Aí você é advertido pelo Espírito. Aí o Espírito te adverte. Opa, peraí, não vou por esse caminho não. Acendeu a lâmpada do Espírito. É para isso que você precisa dele. E o homem no Éden vivia num estado de inocência. Ele estava revestido ali. Mas quando peca, o que a Bíblia mostra lá em Gênesis 3, a partir do versículo 10 ali, por ali? Quando o homem peca, Deus vai atrás do homem, contra o homem escondido. O que você está fazendo aí? Ah, Senhor, eu me escondi porque eu tive medo de você. Medo de mim? Você está com medo de mim? Por quê, rapaz? O que houve? É que eu estou nu. Nu? E quem arrumou isso aí? Eu estou nu. Mas você descobriu que estava nu agora? É, descobri. Quando eu comi o negócio lá que você falou para não comer, que comeu, aí, quando eu olhei, falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo sem roupa? Eu arrumei uma folhinha de figueira aqui, mas não deu jeito não. Aí Deus teve, irmãos. Deus, a Bíblia diz que o Senhor preparou ali pele de animais. Certamente, para arranjar pele de animais, Deus teve que sacrificar um animal. Vem cá, vou arrumar um negócio melhor para você. Preparou pele de animal, vestiu o homem, mostrando para Adão, dando a conhecer a Adão, de que as vestes humanas, o que a gente coloca para cobrir a nossa nudez, não resolve. O que resolve é o que Deus preparou para nós. Então, irmãos, o homem sem Deus, ele é nu. Quando aceitamos a fé, a Bíblia diz lá em Isaías que o Senhor nos veste com vestes de salvação. Nós somos vestidos. Em Cristo Jesus, você está vestido agora. Você não tem vergonha de chegar na presença de Deus. Você está vestido. A Bíblia diz lá em Hebreus que a gente chega-se com fé, com confiança, diante do trono da graça. Por quê? Porque estamos vestidos por vestes de salvação. Você foi salvo. Você agora está remido pelo sangue de Jesus. Teu nome está escrito no livro da vida. Você se aproxima de Deus tranquilo, porque está vestido. Só que Jesus está falando de um revestimento. A salvação nos veste. A salvação traz para nós a presença do Pai e do Filho. Mas fica faltando alguma coisa na nossa vida. E Jesus está falando exatamente isso. Até que do alto sejais revestidos de poder.
O Espírito Santo, irmão, na nossa vida é o revestimento. É aquilo que eu e você precisamos para nos fortalecer, para nos guardar. Mais ainda, na nossa caminhada cristã. É o revestimento que você precisa, que nós precisamos. No sábado pela manhã, nós tivemos uma experiência gloriosa de oração. Não é? Tivemos uma experiência gloriosa de oração aqui. Essa noite começou com o mover aí, cantando sobre o Espírito Santo. E nós precisamos dar lugar ao Espírito de Deus na nossa vida. Quem não foi revestido, mas pastor, eu ouvi dizer que quando a gente recebe Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Sim, a Bíblia diz, Paulo diz, que nós somos o templo do Espírito Santo. Vem o Pai e o Filho e prepara o nosso ser como templo do Espírito. Só que, irmão, muitas pessoas estão aquém do Espírito Santo. Sabe? O Espírito Santo está lá na frente, ele está cá atrás, distante. Muitas pessoas ainda não tiveram uma experiência gloriosa. É disso que Jesus está falando aqui, ó. Fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eles precisavam dessa experiência. Eu preciso e você precisa. O Espírito Santo é uma experiência ímpar na vida do crente. E nós precisamos do Espírito, porque na verdade, irmãos, quem vai nos conduzir à presença do Senhor é o Espírito Santo. A Bíblia fala, e nós cremos, não é? No arrebatamento da igreja. Acabou. Fechei a Bíblia. A Bíblia fala no arrebatamento da igreja. Não fala? O apóstolo Paulo fala disso muito bem lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele fala, com o mesmo Senhor descerá do céu, com alariz de voz de arcanjo, trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados, iremos encontrar juntamente com eles o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como é que nós vamos ao encontro do Senhor? Quem é que vai nos conduzir ao encontro do Senhor? Não é outro senão o Espírito Santo. E ele precisa estar na minha vida e na sua vida. Porque no momento, a Bíblia diz que seremos transformados, num abrir e fechar de olhos. Paulo já fala isso em 1 Coríntios 15, 52. Ele diz, na verdade vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos. O apóstolo Paulo ainda em Filipenses capítulo 3, 21, ele diz, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, amados, vai haver um momento em que nós vamos ser transformados para encontrar o Senhor. E eu creio que essa transformação, ela se dará pela ação do Espírito na nossa vida. Porque, na verdade, a nossa vida está nas mãos do Espírito Santo. Você precisa caminhar com o Espírito Santo. Você precisa dormir com o Espírito Santo. Você precisa acordar com o Espírito Santo. Você precisa viver suas 24 horas com o Espírito Santo. Mas, pastor, e as outras coisas também faz com o Espírito Santo? O Espírito precisa fazer parte da sua vida. Ele precisa estar na sua vida. Uma razão para a gente poder dizer que o Espírito vai nos conduzir ao Senhor, é um momento em que, lá em Gênesis 25, Abraão, ele manda seu servo Eliezer, ir lá na sua terra buscar uma noiva para seu filho. E aquele moço saiu, de onde Abraão estava, em Canaã, e foi lá para Harã. Atravessou todo um deserto, com seus camelos, com seus servos, e foi para lá. Chegou lá, identificou a moça, deu presentes a ela, conversou com a família e disse, olha, eu preciso te levar para o noivo. E lá em Gênesis 24 e 52, a Bíblia diz, perguntaram a Rebeca, irás tu com esse varão? E ela respondeu, irei. Irei. Por que ela tinha que ir com ele? Sabe não? Porque ele conhecia o caminho para Isaac. Não adiantava mandar a Rebeca sozinha. Você quer casar com Isaac? Quer, então pode ir, olha, o caminho é esse, você vai no deserto aqui, quando encontrar uma pedra, dobra à esquerda, lá na frente vai ter um monte de areia, dobra para a direita, e Rebeca estava perdida no deserto até hoje, irmão.
A história termina assim: Rebeca nunca achou o seu varão, e o varão morreu esperando Rebeca, desolado da vida. Porque quem conhece o caminho para o Isaac é o Eliezer. Quem conhece o caminho para o céu é o Espírito Santo. Quem vai te levar e te entregar nas mãos do Senhor é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito. É interessante que nessa passagem ali, nós temos algumas coisas interessantes, né, dentro da tipologia bíblica. Porque para conduzir Rebeca até Eliezer, a Bíblia diz que ela subiu com as suas moças sobre os camelos, Isaac, não é? Ela subiu com as suas moças sobre os camelos. E a Bíblia diz que lá mais adiante, Isaac sai para orar no campo, à tarde. Você pode ler isso em Gênesis 24, depois, quando chegar em casa, né, para te dar sono, para você dormir tranquilo. Aí você lê a Bíblia até dá sono, aí dorme na paz do Senhor. Isaac sai para orar no campo sobre a tarde. A Bíblia diz que ele levanta os olhos e eis que os camelos vinham. Rebeca, por sua vez, já de longe olha e pergunta para Eliezer: quem é aquele que vem ao campo, que está ali no campo? E aí Eliezer diz: aquele é o meu Senhor. Aí a Bíblia diz que Rebeca pega o véu e se cobre. E quando chega próximo, a Bíblia diz que ela se lança do camelo. Ela não precisa mais do camelo. E na tipologia bíblica, sabe quem são os camelos? São os que conduzem a igreja. Aqui na terra, são os pastores, os homens de Deus. O Eliezer está na frente, que é o Espírito Santo. Os pastores caminhando com vocês. Mas diante dele, não vai chegar pastores, vai chegar uma só igreja. Aí Rebeca se lança do camelo e diz: pastor, não preciso mais de você. Eu agora conheço o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os meus olhos já viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E é isso que João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 3. Ele diz assim, irmãos, que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Quem conduz você até o Senhor é o Espírito Santo.